Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vamos resolver 10 questões envolvendo as equações do movimento uniformemente variado. Vou deixar as questões na descrição do vídeo. Você pode baixar, resolver e depois ver a solução. Você pode também pausar o vídeo, resolver a questão e depois ver a resolução. Vamos lá? Primeira questão. Um móvel realiza um movimento retilíneo e uniformemente variado. No instante t igual a 0, o móvel passa pela posição S igual a 10 metros, com velocidade escalar de 2 metros por segundo e aceleração escalar de 4 metros por segundo ao quadrado. Qual é sua posição e sua velocidade escalar no instante t igual a 10 segundos? Vamos ver os dados? Os dados do problema são esse aqui. Posição inicial, 10 metros. Velocidade inicial, 2 metros por segundo. A aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Tempo, 10 segundos. Velocidade final, não temos, é o que está perguntando. E a posição final, também não temos. Então pergunta qual é a sua posição e qual é a sua velocidade. Bom, quais são as equações horárias do movimento uniformemente variado? Quais são as equações do MOVE? Bom, as equações são essa aqui, a equação da posição, a equação da velocidade e a equação de Torricelli. Observe que na primeira pergunta qual é a posição. Então sugere já a equação da posição. Então a equação da posição é essa aqui. Posição final, que não temos, queremos saber. Posição inicial, que é 10 metros. Velocidade inicial, que é 2 metros por segundo. A aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir? Substituindo, temos posição inicial, 10, mais 2 vezes 10, mais 4, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Desenvolvendo, vamos ter posição final igual a 10, mais 2 vezes 10, 20, mais 4 vezes 10 ao quadrado. Primeiro faz a potência, 10 ao quadrado é 100, vezes 4 dá 400, dividido por 2 dá 200. Então, posição final igual a 10 mais 20, que é 30, e 4 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, vezes 4, 400, dividido por 2, 200. Então, 30 mais 200. Posição final, 230 metros. Agora vamos calcular a sua velocidade escalar no instante t igual a 10. Bom, para a velocidade escalar, então vamos usar a equação da velocidade. Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final, não temos, queremos saber. Velocidade inicial, 2 metros por segundo. Aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, 10. Então, 4 vezes 10, 40, mais 2, 42. Então, a velocidade escalar no instante t igual a 10, 42 metros por segundo. Ok? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Durante um teste de arrancada, um veículo percorre 100 metros em linha reta, num tempo de 5 segundos. Qual é a aceleração escalar do veículo, supondo que este seja constante durante o percurso? Quais são os dados do problema? Aqui estão os dados. Posição inicial, 0. Posição final, 100. Vamos supor a posição inicial 0 e a posição final 100, que é o que ele percorre durante a arrancada. O tempo, 5 segundos, que é o tempo que ele leva para percorrer os 100 metros. A aceleração não tem e a velocidade inicial é 0. Então, quais são as equações do movimento uniformemente variado? Tá aqui a equação da posição, a equação da velocidade e a equação de Torricelli. Observe que aqui quer saber qual é a aceleração. Nós temos posição inicial, posição final, tempo, velocidade inicial. Então, qual equação casa bem? A primeira, a equação da posição. Posição final, nós já temos. Posição inicial também. Velocidade inicial também. A aceleração não temos, vamos descobrir. E o tempo nós temos. Substituindo, nós vamos ter posição final igual
posição final é 100, posição inicial 0, velocidade inicial também 0, vezes o tempo 5, mais a aceleração, que não temos, queremos saber, vezes o t ao quadrado, que é 5, 5 ao quadrado, sobre 2. Desenvolvendo, vamos ter 100 igual 0, 0 vezes 5 é 0, 5 ao quadrado é 25, então fica 25a sobre 2. 0 mais 0 é 0, então aqui fica 100 no primeiro membro, no segundo membro fica 25a sobre 2. Desenvolvendo aqui, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós vamos ter 25a igual a 2 vezes 100, 25a igual a 200. Ou seja, a vai ser 200 dividido por 25. A igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Um ciclista tem uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado e parte do repouso. Qual é a velocidade do ciclista após 8 segundos? Letra B. Que distância ele percorre em 8 segundos? Letra C. Qual é a velocidade média do ciclista durante os primeiros 8 segundos? Letra D. Quantos metros ele percorre, quantos metros ele percorreu até um instante em que sua velocidade atinge 30 metros por segundo? Quais são os dados do problema? Aqui estão os dados. A aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial, 0, porque ele partiu do repouso. Velocidade final é o que queremos saber. O tempo, 8 segundos. A posição final, não temos. Posição inicial, vamos considerar 0. E a velocidade média, que está querendo saber. Quais são as equações? Aqui estão as 3 equações do movimento uniformemente variado. Queremos saber na letra A qual a velocidade do ciclista após 8 segundos. Então, a equação da velocidade casa bem. Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final não temos, é o que queremos. Velocidade inicial, partir do repouso, é 0. A aceleração temos e o tempo temos. Substituindo, vamos ter velocidade final, continua a V, velocidade inicial 0, mais 2 vezes, que é a aceleração, vezes o tempo, 8 segundos. Então, a velocidade vai ser 16 metros por segundo. A velocidade dele após os 8 segundos. Vamos ver a letra B? A letra B quer saber a distância que ele percorreu nestes 8 segundos. Então, a distância que ele percorreu nos 8 segundos. Então, observe que agora já temos a velocidade, temos a aceleração, temos velocidade inicial, temos tempo. Então, podemos usar a equação da posição. Equação da posição, posição final, que não temos, vai ser o que nós vamos descobrir. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, temos. O tempo temos e a aceleração temos. Poderíamos também ter usado a equação de Torricelli, já que sabemos a velocidade final agora. Então, vamos usar a da posição mesmo. Então, substituindo, temos posição final, S, posição inicial, 0, velocidade inicial, 0, vezes o tempo, 8 segundos, mais 2, que é a aceleração, vezes 8 ao quadrado, que é o tempo, dividido por 2. Desenvolvendo, 0, mais 8 vezes 0 é 0. 8 ao quadrado é 64. Então, vamos ter 0, posição final igual a 0, mais 0 vezes 8 é 0. 2 vezes 8 ao quadrado, primeiro faz a potência. 8 ao quadrado é 64. Então, 2 vezes 64 sobre 2. Se simplificarmos esse 2 que está multiplicando 64 por esse 2 que está dividindo, vai ficar só 64. Então, posição igual a 64 metros. A distância que ele percorreu nos 8 segundos, 64 metros. Vamos ver a letra C? A letra C pergunta qual é a velocidade média do ciclista durante os primeiros 8 segundos.
Bom, como se calcula a velocidade média? É o deslocamento dividido pelo tempo. Já temos o deslocamento nos primeiros 8 segundos, que é 64. E também temos o tempo, que é 8 segundos. Então, só é dividir 64 por 8. 64 dividido por 8 dá 8. Então, a velocidade média do ciclista durante os primeiros 8 segundos é 8 metros por segundo. Ok? Letra D. A letra D quer saber quantos metros ele percorreu até um instante em que sua velocidade atinge os 30 metros por segundo. Observe que agora quer saber a distância que ele percorreu até atingir 30 metros por segundo. Então agora a sua velocidade final não vai ser 16 metros por segundo. 16 metros por segundo é até os 8 segundos. Agora, a sua velocidade final vai ser 30 metros por segundo. E observe também que não diz que instante é esse. Então, a gente pode usar a equação de Torricelli, já que temos a velocidade final, 30 metros por segundo, a velocidade inicial, 0, e a aceleração já temos, e o deslocamento é o que está perguntando. Então, a equação de Torricelli, substituindo, vamos ter velocidade final, 30 metros por segundo, 30 ao quadrado, igual a velocidade inicial, 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o deslocamento, que é o que queremos saber, quantos metros ele percorreu até a sua velocidade ser 30 metros por segundo. Desenvolvendo, temos 30 ao quadrado, é 30 vezes 30, dá 900. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 2, 4. 4 vezes ΔS. Ou seja, 900 igual a 4 ΔS. Então, quem vai ser ΔS? 900 dividido por 4. E 900 dividido por 4 é exatamente 225 metros. Então, ele percorreu, até sua velocidade atingir 30 metros por segundo, ele percorreu 225 metros. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 4. Numa prova de 100 metros raso, um corredor percorre os 20 primeiros metros em 4 segundos, com aceleração constante. A velocidade escalar atingida ao final dos 4 segundos é então mantida nos 80 metros finais. Determine a aceleração escalar do corredor, a velocidade escalar de chegada do corredor, o tempo de prova. Bom, vamos representar graficamente este problema. Aqui está a pista de prova. Ele parte da posição 0, vamos supor 0. Vai até os 20 metros com uma velocidade. Ele vai até os 20 metros aumentando a velocidade com aceleração. Depois mantém a velocidade que ele atingiu nos 20 metros até os 100 metros. Então aqui a velocidade inicial dele é 0. O tempo que ele leva para ir do 0 até os 20 metros, 4 segundos. E do 0 aos 20 metros, ele atinge uma velocidade V que não sabemos qual é. E ele mantém essa velocidade até os 100 metros. Bom, quais são as equações que temos? As 3 equações do movimento uniformemente variado estão aqui. Então, primeiro pergunta qual a aceleração escalar do corredor. E o que nós temos? Velocidade inicial, deslocamento do 0 ao 20, posição final, posição inicial, tempo. Então, observe que podemos usar a equação da posição. Temos a posição final, do 0 ao 20, então a posição final vai ser 20. Temos a posição inicial, 0, velocidade inicial também 0 e o tempo, 4 segundos. Então, substituindo, temos posição final, S, 20, igual a posição inicial, 0, mais a velocidade inicial, que é 0, vezes o tempo, para chegar aos 4 segundos, que é 4, mais a aceleração, que não sabemos, queremos descobrir, vezes o tempo, 4 ao quadrado sobre 2. Desenvolvendo os cálculos, temos 20, continua 20, 0 mais 0 vezes 4. 0 vezes 4 é 0, mais 0 dá 0.
Depois tem a vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então fica a vezes 16 sobre 2. Poderíamos já dividir 16 por 2 dá 8, mas vamos passar o 2 multiplicando. Então teremos, vamos fazer produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então a vezes 16 ou 16 vezes a igual a 2 vezes 20 e 40. Então 16a igual a 40. Ou seja, a vai ser 40 dividido por 16. 40 dividido por 16 é exatamente 2,5. Então, a aceleração vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos ver agora a velocidade. Bom, a velocidade já sugere usar a equação da velocidade ou a equação de Torricelli. Vamos usar a equação da velocidade, já que temos um instante, temos a velocidade inicial. Então, na equação da velocidade, temos velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final não temos, vamos descobrir. Velocidade inicial, 0, mais a aceleração, 2,5, vezes o tempo, 4. Então, a velocidade igual a 0 mais 2,5 vezes 4. 2,5 vezes 4 dá exatamente 10. Então, a velocidade igual a 10 metros por segundo. Agora pergunta também o tempo da prova. O tempo da prova vai ser o tempo que ele gastou do 0 aos 20 metros, que é 4 segundos, mais o tempo que gastou dos 20 aos 100 metros. Observe que do 0 aos 20 metros, ele está no movimento uniformemente variado. Ele vai acelerado. A sua velocidade vai aumentando. Quando chega nos 20 metros, ele está com uma velocidade e ele mantém essa velocidade, não acelera mais. Então, dos 20 aos 100 metros, o movimento é uniforme, não é uniformemente variado. Então, o movimento é uniforme. E a equação do movimento uniforme é posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Substituindo, observe que agora a posição final dele é 100, mas a posição inicial não é 0, vai ser 20. Porque de 20 é onde começa o movimento uniforme. Do 0 até o 20 é uniformemente variado. Então, aqui está os 20, do 0 aos 20, movimento uniformemente variado. E dos 20 até os 100, que ele anda 80 metros, ele vai com movimento uniforme. Então, substituindo aqui, vamos ter posição final, os 100, posição inicial, os 20, de onde ele começou, mais a velocidade, que é 10 metros por segundo, a mesma velocidade que ele atingiu nos 20 metros, ele vai manter até chegar aos 100 metros. Então, posição final 100 igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Passando 20 para o primeiro membro, nós vamos ter 100 menos 20 igual a 10t, ou seja, 80 igual a 10t. Então, t vai ser igual a 80 dividido por 10, que é 8 segundos. Então, ele leva 8 segundos para ir do 20 metros aos 100 metros e leva 4 segundos para ir do 0 ao 20. Então, o tempo total, o tempo da prova, vai ser os 8 segundos mais os 4 segundos, 12 segundos. Ok? Vamos lá? Vamos para a próxima questão. Quinta questão. Ao iniciar a travessia de um túnel de 200 metros de comprimento, um automóvel de dimensões desprezíveis em relação ao túnel movimenta-se com velocidade de 25 metros por segundo. Durante a travessia, desacelera uniformemente, saindo do túnel com velocidade de 5 metros por segundo. Qual o módulo de sua aceleração escalar nesse percurso? Bom, quais são os dados? Vamos ver os dados? Aqui estão os dados do problema. Deslocamento, 200 metros, o comprimento do túnel que ele tem que atravessar, a velocidade inicial, 25 metros por segundo, a velocidade com que ele inicia a travessia do túnel, a velocidade final, 5 metros por segundo, é a velocidade com que ele sai do túnel, e a aceleração é o que está querendo saber. Quais são as equações do movimento uniforme? Aqui está a equação da posição, a equação da velocidade e a equação de Torricelli. Observe que aqui não temos o tempo. E a equação de Torricelli justamente não precisa do tempo. Então, ela é perfeita para esse problema. Vamos usá-la?
Então, a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Substituindo, teremos velocidade final, a velocidade com que sai do túnel, 5 metros por segundo. Então, 5 ao quadrado. Igual a velocidade inicial ao quadrado, 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que não temos, queremos saber. Então, continua A. Vezes o deslocamento, ΔS. Fazendo os cálculos, temos 5 ao quadrado, 25, igual a 25 ao quadrado, 625, mais 2 vezes A vezes 200. 2 vezes A vezes 200, 2 vezes 200, 400, repete o A. Passando 625 para o primeiro membro, teremos 25 menos 625 igual a 400. 25 menos 625 dá menos 600. Então, menos 600 igual a 400, A. Ou seja, A vai ser menos 600 dividido por 400. E menos 600 dividido por 400 dá menos 1,5. Então, a aceleração vai ser menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Observe que ele pergunta qual o módulo. O módulo é o valor absoluto, sem o sinal. Representamos com essas duas barrinhas. Então, o módulo da aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos para a próxima questão? Sexta questão. O sistema de freios de uma composição do metrô pode produzir uma aceleração escalar igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. A que distância da estação ele deve ser acionado quando a composição estiver com velocidade escalar de 72 km por hora? Quais são os dados do problema? Vamos anotar os dados? Aqui estão os dados. A aceleração, menos 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial, 72 km por hora. É quando ele começa a acionar o freio. A velocidade final é quando ele para, 0. E o deslocamento, do momento que ele aciona o freio até ele parar. Então, observe que a aceleração está em metro por segundo ao quadrado. E a velocidade está em quilômetros por hora. Então, vamos converter quilômetros por hora para metros por segundo para as unidades ficarem compatíveis. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, vamos dividir 72 por 3,6. Dividindo 72 por 3,6, obtemos exatamente 20. Então, 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Então, quais são as equações? As 3 equações estão aqui. A equação da posição, a equação da velocidade e a equação de Torricelli. Observe que no problema nós não temos o tempo. E a equação de Torricelli não precisa do tempo. Então, ela é perfeita para esses casos. Então, vamos lá. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Vamos substituir a velocidade final, quando ele parar, 0 ao quadrado, igual a velocidade inicial, quando ele aciona os freios, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração é menos 5, vezes o deslocamento. Resolvendo, nós temos 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 20 vezes 20 dá 400. 2 vezes menos 5 dá menos 10, vezes o deslocamento. Então, passando menos 10 ΔS para o primeiro membro, nós temos 10 ΔS igual a 400. Ou seja, ΔS vai ser 400 dividido por 10. 400 dividido por 10 é exatamente 40 metros. Então, a que distância da estação o freio deve ser acionado quando a composição estiver com velocidade de 72 km por hora? É 40 metros. Ok? Vamos para a próxima questão. 7ª questão. Com a vigência do novo Código Brasileiro de Trânsito, atravessar um sinal vermelho constitui infração gravíssima. Ao perceber um semáforo fechado à frente, o motorista de um carro, movendo-se a 20 metros por segundo,
freia com aceleração escalar constante de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima do carro ao semáforo no ato inicial da freada para não ocorrer a infração e o tempo gasto durante a freada são, respectivamente, vamos pegar os dados. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. A aceleração, menos 5 metros por segundo ao quadrado, é negativa porque ele está freando, está reduzindo a velocidade. Velocidade final, quando ele parar, 0. E o deslocamento. Então, aqui estão os dados. Então, observe que quer saber o deslocamento e quer saber o tempo. O tempo gasto para parar e o deslocamento. Observe que inicialmente não temos o tempo. E a equação de Torricelli não precisa do tempo, então podemos usá-la perfeitamente para encontrar esse deslocamento. Velocidade final, 0. Vamos substituir. Velocidade inicial, quando aciona os freios, 20 metros por segundo, então 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o deslocamento. Então, fazendo os cálculos, temos 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes menos 5 é menos 10 ΔS. Então, passando menos 10 ΔS para o primeiro membro, temos 10 ΔS igual a 400. Ou seja, ΔS vai ser 400 dividido por 10. 400 dividido por 10 é exatamente 40. Então, 40 metros é a distância mínima do carro ao semáforo no ato da freada, para não ocorrer a infração. Agora a pergunta também qual o tempo. Observe que podemos achar o tempo, já que temos tudo. Temos velocidade inicial, temos velocidade final, temos a aceleração. Então podemos usar a equação da velocidade para achar o tempo. Na equação da velocidade, temos velocidade final, que é 0, velocidade inicial, que é 20 metros por segundo, a aceleração, que foi dada, menos 5 metros, e o tempo, que é exatamente o que queremos. Então, substituindo, temos 0, que é a velocidade final, igual a 20, que é a velocidade inicial, menos 5, que é a aceleração, vezes o tempo. Passando esse menos 5t para o primeiro membro, temos 5t igual a 20, ou seja, t igual a 20 dividido por 5, t igual a 4 segundos. Então, a distância mínima é 40 metros e o tempo 4 segundos. Letra A. Ok? Vamos para a próxima questão. 8ª questão. Um móvel passa por 2 pontos, A e B, de uma trajetória retilínea com a velocidade escalar de 20 metros por segundo. Velocidade que passa por A, VA. E a velocidade que passa por B, VB, igual a 30 metros por segundo. Sabendo-se que a aceleração escalar do móvel é constante e vale 2,5 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A. A distância entre os pontos A e B. Letra B. O tempo gasto para percorrer essa distância. Vamos pegar os dados? Temos aqui os dados. Velocidade inicial, a velocidade que passa pelo ponto A, 20 metros por segundo. Velocidade final, a velocidade que passa pelo ponto B, 30 metros por segundo. A aceleração, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Quer saber o quê? O deslocamento e o tempo. Ok? Então, aqui estão as equações do movimento uniformemente variado. A equação da posição, a equação da velocidade e a equação de Torricelli. Então, observe que inicialmente não tem o tempo. Tem a velocidade inicial, a velocidade final, a aceleração, pergunta o tempo, pergunta o deslocamento. A equação de Torricelli é perfeita quando não se tem o tempo, né? Então, a velocidade final ao quadrado já temos 30, a velocidade inicial também temos, a aceleração também temos, falta só o deslocamento. Substituindo, temos velocidade final 30 ao quadrado, igual a 20, a velocidade inicial, quando ele passa pelo ponto A, 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que foi dada, 2,5, vezes o deslocamento, que é justamente a distância entre os pontos A e B. Fazendo os cálculos, temos 30 ao quadrado é 900,
20 ao quadrado é 400. 2 vezes 2,5. 2 vezes 2,5. 5. Então, 5 ΔS. Então, passando 400 para o primeiro membro, temos 900 menos 400 igual a 5 vezes ΔS. 900 menos 400 é 500. 500 igual a 5 vezes ΔS. Então, ΔS vai ser 500 dividido por 5. 500 dividido por 5 é exatamente 100 metros. Então, a distância entre os pontos A e B é 100 metros. Vamos agora ver o tempo gasto para percorrer essa distância. Observe que temos duas equações que usam o tempo, a da velocidade e a da posição. A da velocidade, nós temos velocidade final, velocidade inicial e aceleração. Então, dá para usar a da velocidade. Velocidade final, que é 30. Velocidade inicial, que também foi dado, 20. A aceleração, que já temos, falta só o tempo. Substituindo, vamos ter 30, que é a velocidade final, igual a 20, que é a velocidade inicial, mais 2,5, que é a aceleração, vezes o tempo, que é o que queremos saber. Então, passando 20 para o primeiro membro, temos 30 menos 20 igual a 2,5 vezes t. 30 menos 20 é 10. Então, 10 igual a 2,5 vezes t. Então, quem vai ser t? T vai ser 10 dividido por 2,5. E 10 dividido por 2,5 é exatamente 4 segundos. Então, a distância entre os pontos A e B é 100 metros. E o tempo gasto para percorrer essa distância, 4 segundos. Ok? Vamos para a próxima questão. Um motorista está viajando de carro em uma estrada a uma velocidade constante de 90 km por hora. Quando percebe um cavalo à sua frente e resolve frear, imprimindo uma desaceleração constante de 18 km por hora por segundo. Calcule a distância mínima da frenagem em metros. Observe que a aceleração é 18 km por hora por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada segundo ele diminui 18 km por hora na sua velocidade. Então, se ele vem a 90 km por hora, quando passar, ele aciona o freio. Quando passar 1 segundo, vai diminuir 18. Então, não vai ter mais 90, vai ser 90 menos 18. Vai ser 72 km por hora. E aí, vai diminuindo 18 km por hora a cada segundo. Vamos pegar esses dados? Pegando os dados, temos a velocidade inicial. A velocidade quando ele aciona os freios, 90 km por hora. Velocidade final é quando ele para, 0. A aceleração é negativa, porque ele está parando, é menos 18 km por hora por segundo. A cada segundo ele diminui 18 km por hora na sua velocidade. E o deslocamento não temos. Observe que pergunta a distância da mínima de frenagem em metros. Então, vamos converter 90 km por hora para metros por segundo. Como se faz isso? Dividindo por 3,6. Dividindo 90 por 3,6, vamos obter 25 metros por segundo. A velocidade inicial. Vamos também transformar km por hora por segundo para metros por segundo, ou seja, metros por segundo ao quadrado. Então, transformar 18 km por hora para metros por segundo. E para transformar km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Dividindo 18 por 3,6, vamos obter 5. Então, a aceleração vai ser menos 5 metros por segundo. Então, fica menos 5 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, vamos ver qual equação é apropriada. As 3 equações aqui. Observe que não tem o tempo e a equação de Torricelli não precisa do tempo. Então, vamos usar a equação de Torricelli. Que é a velocidade final ao quadrado, que é 0, vamos substituir. Velocidade inicial, 25, mais 2 vezes a aceleração, menos 5, vezes o deslocamento, que é a distância que queremos descobrir. Fazendo os cálculos, temos 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, dá 625, 2 vezes menos 5 dá menos 10, vezes o deslocamento.
Então, vamos passar menos 10 ΔS para o primeiro membro. Temos 10 ΔS igual a 625. Ou seja, ΔS vai ser 625 dividido por 10. 625 dividido por 10 é exatamente 62,5. Então, a distância mínima de frenagem em metros é 62,5 metros. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 10. A velocidade máxima permitida em uma autoestrada é de 110 km por hora, aproximadamente 30 metros por segundo. E um carro, nessa velocidade, leva 6 segundos para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km por hora, que corresponde a 10 metros por segundo. Assim, para que os carros em velocidade máxima consigam obedecer ao limite permitido ao passar em frente do posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto a uma distância pelo menos de quantos metros? Bom, vamos ver quais são os dados. Velocidade inicial, 30 metros por segundo, 110 km por hora, mas que corresponde a 30 metros por segundo. A velocidade final é a velocidade com que tem que passar em frente ao posto, 36 km por hora, que corresponde a 10 metros por segundo. O tempo, esse tempo aqui é o tempo que ele, vindo a 30 metros por segundo, leva para parar. Então, vamos anotar ele aqui, 6 segundos. O deslocamento não foi dado, é justamente o que pergunta essa distância, e a aceleração também não temos, né? Então, antes de prosseguirmos, precisamos descobrir que aceleração é essa. Então, observamos aqui as equações do movimento uniformemente variado. Poderíamos usar a equação de Torricelli, mas não temos a aceleração, nem temos o deslocamento. Esse tempo não dá para usar, porque esse tempo é o tempo que o carro leva vindo a 30 metros por segundo até parar. Mas aí pergunta, não o carro até parar, mas sim a ele atingir uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, primeiro vamos calcular esta aceleração. Para calcular a aceleração, vamos usar a equação da velocidade. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E vamos usar esse fato de que se ele vir a 30 metros por segundo, ele leva 6 segundos para parar. Então, essa velocidade final vai ser 0, a velocidade inicial aqui vai ser 30, e a aceleração é o que a gente quer saber, e t vai ser os 6 segundos. Substituindo a velocidade final, a velocidade para parar, 0. A velocidade inicial é a velocidade que ele vem, na velocidade máxima, 30. Essa aceleração que a gente quer saber, e o tempo é os 6 segundos que ele leva para parar, se ele vir a 30 metros por segundo. Fazendo os cálculos, temos que 0 igual a 30 mais a vezes 6, ou 6a. Então, fica menos 30 igual a vezes 6, ou 6 vezes a, dá no mesmo. 6a igual a menos 30, ou seja, a vai ser menos 30 dividido por 6. A vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Negativo porque ele vem justamente reduzindo a velocidade. Então, agora que temos a aceleração, podemos descobrir qual é essa distância em que a placa deve ser colocada referente à redução de velocidade. Então, aqui está a equação de Torricelli. Observe que essa velocidade inicial e velocidade final, a velocidade inicial e final, aqui está a velocidade inicial, a velocidade máxima com que ele vem, e aqui está a velocidade final, é a velocidade com que ele tem que passar em frente ao posto. Substituindo, vamos ter velocidade final, a velocidade com que vai passar em frente ao posto, 10 ao quadrado, igual a velocidade inicial, a velocidade máxima com que ele vinha, 30 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que encontramos, menos 5, vezes o deslocamento, que é o que queremos saber. Fazendo os cálculos, temos 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 30 ao quadrado, que é 30 vezes 30, 900. 2 vezes menos 5, que é menos 10, vezes o deslocamento.
Passando 900 para o primeiro membro, temos 100 menos 900 igual a menos 10 vezes ΔS. Resolvendo 100 menos 900, dá menos 800, igual a menos 10 ΔS. Então, reescrevendo, fica 10 ΔS igual a 800, ou seja, ΔS vai ser 800 dividido por 10, e 800 dividido por 10 é 80 metros. Então, a pergunta é: a placa referente à redução da velocidade deverá ser colocada antes do posto a uma distância pelo menos de 80 metros. Ok? Então, aqui, letra C. Ok? Obrigado, bons estudos, até a próxima.